Essa mulher não é santa nenhuma. Ela tá roubando a herança do meu pai para dar para esses vagabundos. Meu filho gritou isso no meio da missa de domingo, na frente de 200 pessoas, apontando o dedo para mim. O padre parou no meio dos avisos, os coroinhas arregalaram os olhos e eu senti o rosto queimar de vergonha. Marcos continuou gritando. Mais de 50 anos de casamento e ela vai dar tudo para estranho? Eu sou filho dela, eu tenho direito. A Valéria, mulher dele, estava do lado com um sorriso de canto de boca. Aquele sorriso de quem planejou tudo. Mas eles não sabiam de uma coisa. Um segredo que eu carreguei por 52 anos e que agora ia ter que contar. Meu nome é Aparecida, tenho 76 anos. Frequento a Igreja Nossa Senhora das Graças, no Vila Esperança, em Curitiba, desde 1967, quando me mudei para a cidade recém-casada com Antônio. Mais de 50 anos. Coordenei o grupo de caridade Mãos que Acolhem por quase 30 anos. Sopa para os moradores de rua todo sábado, cesta básica para as famílias necessitadas, remédio para quem não pode comprar. Organizei quermesse, visitei doente em hospital, rezei terço com viúva sozinha. Aquela igreja era minha segunda casa. Aquela comunidade era minha família, e agora meu filho me chamava de ladra ali dentro. Tudo começou 3 meses antes, quando eu fiz uma coisa que devia ter feito há anos. Fui no cartório e registrei uma doação em vida. A casa, avaliada em R$450 mil, para o grupo Mãos que Acolhem, com usufruto vitalício, o que significa que eu moro nela até morrer, mas depois fica para eles. A poupança, R$180 mil que Antônio juntou em 50 anos de estrada, dividi entre Luciana, minha filha, e os 2 netos. Pro Marcos, nada. Não por vingança, por clareza. Porque eu sabia que qualquer centavo que deixasse para ele ia direto pro bolso da Valéria e ia sumir em 6 meses. Marcos descobriu porque um funcionário do cartório vendeu a informação por R$500. Quando viu que não ia herdar nada, surtou. E decidiu me humilhar no lugar onde mais doía. Na frente da minha comunidade. Achava que ia me dobrar. Achava que eu ia sentir vergonha e mudar tudo. Ele não me conhecia de verdade. Olhei para o altar, para o crucifixo, para as pessoas que eu amava e que agora me olhavam sem saber o que pensar. Algumas com pena, outras com dúvida, algumas virando o rosto. Respirei fundo. Não ia responder ali, não ia dar esse gostinho. Mas uma hora, a verdade ia aparecer, e quando aparecesse, nada ia ser como antes. A missa acabou no silêncio mais pesado que eu já vivi. O padre Joaquim tentou acalmar a situação, pediu para Marcos se retirar, mas ele não saiu. Ficou parado no fundo da igreja com Valéria, braços cruzados, olhando para mim como se eu fosse uma criminosa. As pessoas foram saindo aos poucos. Algumas vinham me abraçar, outras desviavam o olhar. Outras passavam rápido como se tivessem medo de se contaminar. Dona Lourdes, minha amiga de 40 anos de grupo de caridade, segurou minha mão e disse baixinho: "Não liga para isso, Cida. A gente sabe quem você é." Mas eu vi nos olhos dela uma sombra de dúvida, e isso doeu mais que o grito do Marcos. Fui para casa sozinha, a pé, como sempre. 8 quarteirões que eu conhecia de cor. A padaria do Seu Osório, o pet shop que antes era sapataria, a praça onde Antônio me pediu em casamento em 1966. Caminhei devagar, sentindo o peso de cada passo. Quando cheguei em casa, tranquei a porta, sentei no sofá da sala e chorei. Chorei feio, daquele jeito que a gente só chora quando tá sozinha. A foto do Antônio me olhava da estante. Ele de camisa social, bigode aparado, o jeito sério que escondia o homem mais doce que eu conheci. Morreu em agosto de 2021, depois de 8 meses acamado com enfisema. 54 anos de casamento, e no fim eu que dava banho, trocava fralda, ajeitava o oxigênio de madrugada. Fiz tudo sozinha. Marcos apareceu 2 vezes no hospital, 2 vezes em 8 meses. Luciana vinha de Londrina todo fim de semana, 4 horas e meia de estrada, mas Marcos, que morava a 20 minutos, não podia porque tinha compromisso. Compromisso.
A vida do meu filho sempre foi feita de compromissos que não incluíam a família. Ele largou 3 faculdades: engenharia, administração, direito. Nunca terminou nada. Trabalhou em 20 lugares diferentes e foi mandado embora de 19. O único emprego que durou foi numa loja de autopeças do sogro da primeira esposa, e mesmo assim acabou quando o casamento acabou. Depois veio Valéria. Conheceu ela numa igreja evangélica que frequentou por 6 meses. Tempo suficiente para ela perceber que ele era filho único de viúva com casa própria. Casaram em 2017, e desde então Valéria virou a voz que controlava tudo. Sua mãe tem que ajudar. Sua mãe tem dinheiro guardado. Sua mãe não pode deixar a gente assim. Eu ajudava, sempre ajudei. Emprestei dinheiro que nunca voltou, paguei conta de luz atrasada, dei entrada em carro que eles bateram 6 meses depois. Mas nunca era suficiente. Valéria sempre queria mais. E Marcos, que nunca teve coragem para nada na vida, tinha coragem para pedir dinheiro para a mãe. Em março desse ano, ele apareceu em casa pedindo 20 mil reais. Mãe, é para um negócio que a Valéria arrumou. Uma loja de semijoias, vai dar muito dinheiro. É investimento. Eu olhei para ele e vi o mesmo menino que pediu bicicleta aos 10 anos. O mesmo adolescente que pediu moto aos 18. O mesmo homem que nunca parou de pedir. Só que agora ele tinha 52 anos e ainda não tinha aprendido a andar com as próprias pernas. Não, filho, dessa vez não dá. Ele não aceitou bem. Saiu batendo a porta e 3 dias depois, Valéria ligou-me xingando de velha egoísta que vai morrer sozinha. Eu desliguei na cara dela. E na semana seguinte, fui no cartório. A decisão da doação não foi de raiva, foi de clareza. Eu passei 50 anos construindo aquela casa junto com Antônio, tijolo por tijolo, prestação por prestação, sacrifício por sacrifício. E passei quase 30 anos construindo o grupo Mãos que Acolhem, junto com a comunidade. Se eu morresse e deixasse tudo pro Marcos, em 1 ano não ia sobrar nada. Valéria ia vender a casa, ia torrar o dinheiro e tudo que eu e Antônio construímos ia virar fumaça. Mas se eu doasse para quem realmente precisava, a casa ia virar sede do grupo, a poupança ia virar cesta básica, remédio, cobertor, ia continuar ajudando gente mesmo depois que eu fosse embora. E Luciana? Luciana ia receber o justo. Não porque ela precisava, ela tinha a vida dela, emprego estável, filhos criados, mas porque ela merecia. Porque ela nunca me pediu nada e sempre me deu tudo. O testamento original deixava tudo dividido igual entre os 2 filhos. Eu rasguei ele. Fiz a doação em vida e um novo testamento com os 50% que eu ainda podia dispor, deixando metade para Luciana e metade para os netos. Marcos ia receber a legítima que a lei obriga, mas só isso. E se ele contestasse, ia ter que provar na justiça que eu estava louca. Boa sorte com isso. O problema é que eu subestimei a Valéria. Ela devia ter um conhecido em cada cartório da cidade, porque em setembro, 6 meses depois da doação, Marcos apareceu na minha porta com uma cópia do documento na mão. Eu nem perguntei como ele conseguiu. Já sabia. Corrupção pequena, R$ 500 e pronto. A senhora fez isso pelas minhas costas? Ele gritou na minha sala. Deu a casa para a igreja? A casa que era do meu pai? A casa era minha, Marcos. Minha e do seu pai. E ele concordaria comigo. Concordaria? Ele tá morto, mãe. Ele não concorda com nada. Ele tá morto porque você não ajudou a cuidar dele. 8 meses de doença, 2 visitas. 2, Marcos. Ele ficou em silêncio por 1 segundo. Depois virou as costas e saiu, batendo a porta tão forte que o quadro de Nossa Senhora caiu da parede. Na semana seguinte, veio o escândalo na igreja. Depois daquele domingo, as coisas pioraram rápido. Valéria começou a espalhar fofocas pelo bairro, que eu tinha amante na igreja, que o padre Joaquim me manipulava, que eu estava gagá e não sabia o que fazia. Algumas pessoas acreditaram. Sempre tem quem acredita no pior. O grupo de caridade rachou. Metade me defendeu, metade se afastou, para não se envolver. Marcos entrou com uma ação na justiça pedindo a anulação da doação. O argumento?
que eu estava em estado de incapacidade mental quando assinei os documentos e que tinha sido manipulada por grupo religioso. O juiz determinou uma avaliação psiquiátrica para comprovar minha lucidez. 76 anos de vida reta, e agora eu tinha que provar para um médico que não era louca. Fui na avaliação. Respondi todas as perguntas. O psiquiatra, um homem de 60 anos, cabelo branco, olhar cansado, me olhou no final e disse: Dona Aparecida, a senhora é uma das pessoas mais lúcidas que eu já examinei. Me desculpa pela situação. O laudo saiu em novembro. Capacidade mental plena. Marcos perdeu essa batalha, mas não desistiu. O processo continuou, agora alegando fraude contra herdeiro, que eu tinha feito a doação de má-fé para prejudicar ele. E enquanto isso, meu coração ia falhando, não metaforicamente. Literalmente. Em dezembro, numa terça-feira de manhã, acordei com uma dor no peito que não passava. Pensei que era ansiedade, nervoso, coisa da cabeça. Tomei um chá, deitei, tentei respirar fundo. A dor só piorava. Liguei para Luciana. Ela estava em Londrina, a 4 horas e meia de distância. Mãe, chama o SAMU agora. Agora, mãe. Chamei. O SAMU chegou em 12 minutos. Quando mediram minha pressão e fizeram o eletrocardiograma, o paramédico olhou para o colega e disse baixinho: Infarto. Vamos. No caminho para o hospital, olhando para o teto da ambulância, pensei no Antônio. Pensei se ia encontrar ele. Pensei se ele ia estar bravo comigo por tudo isso. E pensei no Marcos, no bebê que eu peguei nos braços com 3 dias de vida, no menino que eu amei mais do que amei a mim mesma, no homem que ele tinha se tornado e no segredo que eu nunca tive coragem de contar. Se eu morresse ali, ele nunca ia saber. Não morri. Fiquei 5 dias no hospital, 3 deles na UTI. Infarto leve, disseram os médicos. Leve, para quem tem 76 anos, já é quase um milagre. Luciana veio de Londrina no mesmo dia, largou tudo, ficou do meu lado o tempo inteiro. Os 2 netos, Bruno de 22 e Fernanda de 19, mandaram áudio chorando, queriam vir também, ela disse para ficarem que a avó ia ficar boa. E Marcos? Marcos não apareceu. Luciana ligou para ele no primeiro dia, avisando. Ele disse que ia ver. No segundo dia, ela ligou de novo. Ele disse que estava complicado. No terceiro, quarto, quinto dia, nada. Nem mensagem, nem ligação, nem flor na portaria. Meu filho soube que eu podia morrer e não veio me ver. Mas sabe quem veio? A comunidade. Dona Lourdes apareceu no segundo dia com 1/3 que ela benzeu pessoalmente. Seu Osório, da padaria, mandou uma cesta com pão de queijo e biscoito, para quando a senhora tiver alta. O padre Joaquim foi 3 vezes, rezou comigo, segurou minha mão. As mulheres do grupo de caridade fizeram uma corrente de oração, revezaram visita, lotaram o corredor do hospital com flores e cartões. A mesma comunidade que viu meu filho me chamar de ladra estava ali, me mostrando que não acreditou nele. Na quinta-feira, já no quarto comum, recebi uma visita inesperada. Dona Terezinha, a secretária do cartório onde eu fiz a doação. 81 anos, trabalha lá há 56, conhece todo mundo da cidade. Dona Aparecida, me perdoa aparecer assim. Mas eu precisava te contar uma coisa. Ela sentou na cadeira do lado da cama e falou baixo, como se alguém pudesse ouvir. Aquele funcionário que vendeu a informação para o seu filho, eu descobri quem foi. Já falei com a dona do cartório, ele vai ser demitido. Mas eu queria que a senhora soubesse. Eu nunca concordei com isso. A senhora é uma mulher direita. O que a senhora fez com a doação foi coisa de gente boa, não de gente louca. Segurei a mão dela. Obrigada, Terezinha. Obrigada mesmo. E outra coisa. Ela olhou para a porta para ter certeza que estava fechada. Aquele processo que seu filho entrou vai cair. O juiz é filho de uma mulher que a senhora ajudou na época da enchente, em 2011. Ele lembra. Ele sabe quem a senhora é. Sorri. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Escreve sim, dona. Escreve sim. Terezinha foi embora,
e eu fiquei sozinha olhando para o teto do hospital, pensando em tudo, pensando no Marcos. Eu podia deixar as coisas como estavam. Podia esperar o processo cair, esperar ele desistir, esperar a vida seguir. Podia levar o segredo para o túmulo, como sempre planejei. Ninguém nunca ia saber, nem ele. Mas eu quase morri. E quando você quase morre, as coisas ficam claras de um jeito que não ficavam antes. Marcos era meu filho, não de sangue, mas de coração. Eu escolhi ele. Peguei ele nos braços com 3 dias de vida, numa maternidade em Curitiba, em 1972. Uma adolescente de 15 anos tinha dado à luz e não queria ficar com a criança. Uma vizinha que trabalhava lá me avisou. Antônio e eu tínhamos tentado engravidar por 5 anos sem sucesso. E quando eu vi aquele bebê enrolado num pano de flanela amarela, eu soube. Era meu filho. Registrei ele como biológico, coisa que se fazia na época sem perguntas. Criei ele com todo o amor que eu tinha. Amamentei com leite de lata porque o meu não veio, mas fiz questão de segurar ele no peito toda a mamadeira. Quando Luciana nasceu, 4 anos depois, eu tive medo de amar ela mais por ser de sangue. Não aconteceu. Amei os dois igual. Ou talvez, se for para ser honesta, amei o Marcos um pouquinho mais. Porque ele foi o primeiro. Porque ele foi escolhido. E agora, 52 anos depois, aquele bebê de flanela amarela estava me processando. Estava me chamando de louca. Estava tentando tomar o que eu construí a vida inteira. Eu precisava contar a verdade. Não para me vingar, não para humilhar ele, mas porque talvez, só talvez, a verdade mudasse alguma coisa. Talvez ele entendesse que eu não era a vilã dessa história, que eu era a mulher que escolheu ser mãe dele quando ninguém mais queria. Peguei o celular e mandei mensagem para o Marcos. Filho, preciso conversar com você, pessoalmente, sozinho, sem a Valéria. Pode vir no hospital amanhã? Ele respondeu 3 horas depois. Posso, mas se for para pedir para eu retirar o processo, não vou. Não é sobre o processo, é sobre você. Ele não respondeu mais nada, mas na manhã seguinte apareceu. Se você chegou até aqui, é porque essa história está pesando no seu coração. Porque você sabe o que é amar alguém que te machuca. Deixa um like para essa história chegar em quem precisa ouvir. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor. Clica em ripar para fortalecer essa corrente. E me conta, você guarda algum segredo de família? Escreve aí, porque agora vem a verdade. Marcos entrou no quarto às 10 da manhã de uma sexta-feira de dezembro. Estava diferente. Não o Marcos que gritou na igreja, não o Marcos que bateu à porta da minha casa. Esse estava quieto, olheiras fundas, barba por fazer, camisa amassada como se tivesse dormido com ela. Ele parou na porta olhando para mim. Eu na cama, conectada no soro, aparelho medindo os batimentos. E por um segundo eu vi o menino. O menino de 10 anos que tinha medo de trovão e vinha dormir na minha cama. O menino que eu escolhi. Oi, mãe. Oi, filho. Senta. Ele sentou na cadeira do lado da cama. Ficamos em silêncio por um tempo. O barulho do hospital preenchia o vazio. Passos no corredor, máquinas apitando, vozes ao longe. A senhora tá melhor? Ele perguntou sem me olhar. Tô. Vou ter alta amanhã. Que bom. Mais silêncio. Eu olhei para ele, realmente olhei, e vi um homem cansado. Não só de corpo, cansado de tudo. Cansado de fingir que estava certo quando sabia que estava errado. Marcos, eu te chamei aqui porque preciso te contar uma coisa. Uma coisa que eu devia ter contado há muito tempo. Ele finalmente me olhou. O quê? Antes de falar, eu quero que você saiba. O que eu vou dizer não muda nada do que eu sinto por você. Você é meu filho. Sempre foi. Sempre vai ser. Isso não tá em discussão. Ele franziu a testa. Mãe, do que a senhora está falando? Respirei fundo. 52 anos guardando aquele segredo. 52 anos ensaiando como contaria. E nunca contando. Marcos, você não nasceu de mim. O silêncio que veio foi diferente. Pesado de um jeito que eu nunca tinha sentido. O que a senhora está dizendo? Você foi adotado, filho.
Eu e seu pai tentamos ter filho por 5 anos. Não conseguimos. Em 1972, uma vizinha que trabalhava numa maternidade aqui em Curitiba me avisou que uma menina de 15 anos tinha dado à luz e não queria ficar com a criança. Eu fui lá. Vi você enrolado num pano de flanela amarela e eu soube que você era meu. Marcos não disse nada. Ficou parado, olhando para mim, como se as palavras não tivessem entrado ainda. Naquela época era diferente, continuei. Não tinha burocracia como hoje. Eu peguei você nos braços, levei para casa e seu pai registrou como filho biológico. Ninguém perguntou nada. Ninguém nunca soube. A Luciana sabe? Não. Ninguém sabe. Só eu, seu pai e agora você. Ele se levantou da cadeira, deu 2 passos para o lado, voltou. Passou a mão no rosto. Eu vi que ele estava tremendo. 52 anos, ele disse, a voz falhando. 52 anos e a senhora nunca me contou. Eu tive medo, Marcos. Medo de você me olhar diferente. Medo de você achar que não era amado de verdade. Mas você foi. Você é. Eu te escolhi, filho. Não te tive por acaso. Te escolhi e te amei cada segundo desde então. Ele encostou na parede, de costas para mim. Os ombros dele começaram a tremer. Primeiro devagar, depois mais forte. Ele estava chorando. Eu quis levantar da cama, ir até ele, abraçar ele como fazia quando ele era criança e tinha pesadelo. Mas os fios me prendiam, e eu só podia ficar ali, olhando meu filho chorar. Depois de um tempo, não sei quanto, pareceu uma eternidade. Ele se virou. O rosto molhado, os olhos vermelhos. Por que agora? Por que a senhora está me contando agora? Porque eu quase morri, filho. E quando você quase morre, você percebe que não pode mais carregar certas coisas. Esse segredo era pesado demais. E você merecia saber. E o que isso muda? Isso depende de você. Ele ficou me olhando. E eu continuei. Você entrou na igreja e me chamou de ladra na frente de 200 pessoas. Você disse que eu estava roubando a herança do seu pai. Mas, Marcos, eu sou a mulher que escolheu ser sua mãe, que te criou, te amou, te deu tudo o que podia dar. E mesmo depois de tudo que você fez, eu ainda te amo. Eu não quero que a gente termine assim. Ele não disse nada. Eu não vou mudar a doação. Aquela decisão está tomada. Mas eu também não quero perder você. Se você quiser, a gente pode recomeçar. Não do zero. A gente tem história demais para isso. Mas de um lugar novo. Um lugar onde a verdade já foi dita. Marcos olhou para o chão. Ficou assim por um tempo longo. Quando levantou a cabeça, tinha algo diferente no olhar dele. Não era raiva. Não era mágoa. Era algo que eu não via há anos. Era dúvida. A dúvida de quem está começando a se perguntar se esteve certo esse tempo todo. Eu preciso ir, ele disse. Preciso pensar. Tá bom, filho, vai. Ele caminhou até a porta, parou, virou de lado. Mãe. Oi. A senhora me amou de verdade? Mesmo eu não sendo seu? Senti as lágrimas vindo, mas não deixei cair. Mais do que você vai entender um dia, meu filho. Ele assentiu devagar. E saiu. Fiquei sozinha no quarto, o coração batendo forte, não de doença, de emoção. O monitor apitou mais rápido. A enfermeira veio ver se estava tudo bem. Estava. Pela primeira vez em meses, estava. As semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Tive alta no sábado, Luciana me levou para casa e ficou comigo até terça. Antes de ir embora, ela perguntou: Mãe, o Marcos veio te visitar? A enfermeira disse que ele apareceu. Eu respondi que sim, que a gente tinha conversado, mas não contei sobre o quê. Luciana não insistiu. Ela nunca insistia. Era esse o jeito dela. Presente sem ser invasiva. Natal chegou e passou. Luciana veio com os netos, fizemos ceia na minha casa, trocamos presentes. O telefone não tocou. Marcos não mandou mensagem. Nenhum sinal.
Eu tentei não pensar nisso, tentei aproveitar a família que estava ali, mas uma parte de mim ficava olhando para o celular esperando alguma coisa. O ano novo também passou. 2025 chegou com fogos de artifício que eu assisti da janela da sala, sozinha, com uma taça de suco de uva, porque vinho o médico proibiu. Pensei no Antônio, que adorava soltar rojão na rua. Pensei no Marcos, que quando criança tinha medo do barulho e se escondia debaixo da mesa. Pensei em tudo que a gente foi e em tudo que a gente podia ter sido. Na primeira semana de janeiro, o advogado ligou. O processo de anulação da doação tinha sido arquivado. Marcos tinha retirado. Como assim retirado? Perguntei. Ele entrou com petição pedindo desistência, sem explicação, só desistiu. Desliguei e fiquei olhando para o nada. Ele tinha desistido. Sem falar comigo, sem avisar, sem pedir nada em troca, só desistiu. 3 dias depois, numa quinta-feira de manhã, a campainha tocou. Era Marcos, sozinho, sem Valéria. Ele estava diferente de novo, mas diferente de um jeito bom. Tinha feito a barba, estava com roupa limpa e tinha algo no olhar que eu não via há anos. Clareza. Ou talvez vergonha. Talvez as duas. Posso entrar? Claro, filho. Ele entrou. Olhou ao redor como se fosse a primeira vez que via a casa, a sala onde cresceu, os móveis que sempre estiveram ali, a foto do Antônio na estante. Parou na frente da foto e ficou olhando. Ele sabia? Perguntou sem se virar. Da adoção? Sabia. A gente decidiu junto. E concordou em nunca contar? Concordou. Ele te amava, Marcos. Te amava de verdade. Para ele você era filho. Ponto. Marcos ficou em silêncio. Depois se virou e me olhou. Eu fui no cartório. Tentei achar algum documento da época. Certidão de nascimento original. Qualquer coisa. Não achei nada. Não ia achar. Naquela época era diferente. Seu pai te registrou como filho biológico. Não existe documento provando outra coisa. Então, legalmente eu sou seu filho. Legalmente você é meu filho, e de todas as outras formas que importam também. Ele sentou no sofá. Eu sentei na poltrona de frente, a mesma poltrona onde Antônio sentava para assistir jogo. Eu conversei com a Luciana, ele disse. Meu coração apertou. Você contou para ela? Não, só conversei. Perguntei se ela lembrava de alguma coisa da infância, se percebia alguma diferença no jeito que a senhora me tratava. Ela disse que não. Disse que a senhora sempre amou a gente igual. Ele fez uma pausa. Ela disse que às vezes achava que a senhora me amava mais. Senti as lágrimas vindo. Marcos, me deixa falar, mãe, por favor. Assenti. Esses últimos meses foram os piores da minha vida. Não por causa do processo, não por causa do dinheiro, por causa do que eu fiz. Eu entrei na igreja e te humilhei na frente de todo mundo, na frente das pessoas que te conhecem há 50 anos. E por quê? Por dinheiro. Por herança. Por coisa que a Valéria botou na minha cabeça. Ele passou a mão pelo rosto. Quando a senhora me contou da adoção, eu fui para casa atordoado. Não conseguia pensar direito. Contei para Valéria. Nem sei por quê, acho que precisava falar com alguém. Sabe o que ela disse? O quê? Que eu devia usar isso contra a senhora. Que se eu não era filho biológico, talvez o registro fosse ilegal e eu pudesse contestar tudo de outra forma. Que eu devia ir atrás da minha mãe verdadeira e ver se tinha alguma herança por lá também. Eu não disse nada. Não precisava. Foi ali que eu olhei para ela e vi quem ela realmente era. E vi quem eu tinha me tornado do lado dela. Ele balançou a cabeça. A gente se separou, mãe. Há 2 semanas. Eu saí de casa, tô morando num quarto alugado perto do centro. Marcos, me deixa terminar. Por favor. Fiquei em silêncio. A senhora me perguntou no hospital se eu queria recomeçar. Eu não respondi porque não sabia. Mas eu pensei. Pensei muito. E eu quero. Eu quero recomeçar. Não pelo dinheiro. Eu não quero mais nada do dinheiro. Eu quero porque a senhora é minha mãe. A única mãe que eu conheci. A mulher que me escolheu quando ninguém mais me queria. As lágrimas escorriam pelo meu rosto agora.
Não tentei segurar. Eu fiz coisas horríveis. Eu sei. E eu não espero que a senhora me perdoe de uma hora para outra. Mas eu quero tentar. Quero provar que eu posso ser diferente. Quero ser o filho que a senhora merecia ter esse tempo todo. Ele levantou do sofá, veio até a minha poltrona e se ajoelhou na minha frente. Segurou minhas mãos. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Olhei para ele ajoelhado ali, chorando, segurando minhas mãos, e vi de novo o menino de flanela amarela. O menino que eu escolhi. O menino que eu amei cada segundo da vida. Eu já te perdoei, filho. Já te perdoei há muito tempo. Ele me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, de quem estava se segurando para não se afogar. E eu abracei de volta, com toda a força que meu coração recém-infartado podia dar. Ficamos assim por um tempo, chorando juntos, 52 anos de segredo, meses de guerra. E agora, finalmente, paz. Quando ele se soltou, enxugou o rosto e disse: Mãe, eu quero fazer uma coisa, mas preciso da sua permissão. O quê? Eu quero ir na igreja, no domingo, e pedir desculpas, publicamente, na frente das mesmas pessoas que me viram te humilhar. Meu coração se encheu de uma coisa que eu não sentia há meses: esperança. Tem certeza, filho? Tenho. Eu destruí sua reputação ali dentro, preciso consertar. Você não precisa fazer isso por mim, Marcos. Eu já te perdoei. Eu sei que a senhora perdoou, mas eu preciso fazer isso por mim. Preciso me perdoar também. O domingo seguinte foi diferente de todos os outros. Cheguei na igreja mais cedo que o normal. Sentei no terceiro banco, o meu banco de sempre. As pessoas me cumprimentavam com carinho. Depois do infarto, depois do processo arquivado, a comunidade tinha voltado a ficar do meu lado. Dona Lourdes sentou do meu lado, segurou minha mão como fazia antes de tudo isso. Pronta para a missa, Cida? Pronta. A igreja foi enchendo. 100 pessoas, 150, 200. O padre Joaquim começou a missa normalmente. Leituras, evangelho, homilia. E então, na hora dos avisos finais, o mesmo momento em que Marcos tinha feito o escândalo 5 meses antes, ele disse: Antes de encerrar, alguém da comunidade pediu para falar. Marcos, pode vir. Vi as pessoas se olhando, cochichos, tensão no ar. Algumas lembravam perfeitamente do que tinha acontecido em setembro. Marcos se levantou de um banco no fundo, eu nem tinha visto ele entrar, e caminhou até o altar. Estava de camisa social, calça de sarja, cabelo penteado. Parecia outro homem. Ele pegou o microfone. A mão tremia um pouco. Bom dia a todos. Muitos de vocês me conhecem. E muitos de vocês lembram do que eu fiz aqui há 5 meses. Silêncio absoluto. Eu entrei nessa igreja e humilhei minha mãe na frente de todos vocês. Chamei ela de ladra. Disse que ela estava roubando a herança do meu pai. Acusei ela de estar louca, de ser manipulada, de não saber o que fazia. Ele fez uma pausa. Olhou para mim. Eu estava errado. Em tudo. Algumas pessoas prenderam a respiração. Minha mãe é a mulher mais íntegra que eu conheço. Ela dedicou a vida a essa comunidade. Quase 30 anos coordenando o grupo de caridade. Mais de 1000 sábados levando sopa para quem não tem. Quermesses, visitas a doentes, terços com viúvas. Tudo que essa comunidade tem de bom, minha mãe ajudou a construir. Ele virou para o altar, fez o sinal da cruz e voltou a olhar para as pessoas. E o que eu fiz? Tentei destruir tudo isso por dinheiro, por ganância. Porque minha esposa, minha ex-esposa agora, me convenceu que eu merecia uma herança que eu nunca fiz nada para merecer. Silêncio. Minha mãe doou os bens dela para esse grupo de caridade. E ela estava certa, porque aqui o dinheiro vai fazer o bem. Comigo, ia desaparecer em 6 meses. Algumas pessoas assentiram com a cabeça. Outras ainda olhavam desconfiadas. Eu vim aqui hoje pedir perdão. Não só para minha mãe. Ela já me perdoou, porque é quem ela é. Eu vim pedir perdão a vocês. A essa comunidade que eu ofendi. A essa igreja que eu desrespeitei.
A todas as pessoas que eu fiz duvidar de uma mulher que só fez o bem a vida inteira. Ele olhou para mim de novo, os olhos brilhando. Mãe, me perdoa, publicamente, na frente de todo mundo. Assim como eu te humilhei publicamente, eu quero que o perdão também seja público. Eu me levantei do banco. As pernas tremiam, mas eu caminhei até o altar. 200 pessoas me olhando. O padre Joaquim sorria discretamente. Cheguei na frente do Marcos. Olhei para ele. Meu filho. O menino de flanela amarela. O homem que finalmente tinha voltado para mim. Eu te perdoo, filho. Na frente de Deus e dessa comunidade. Eu te perdoo. Ele me abraçou, e a igreja inteira começou a aplaudir. Não era aplauso de cinema daqueles organizados. Era aplauso de gente emocionada, de gente que estava vendo uma coisa rara. Uma família se reconstruindo no mesmo lugar onde tinha se despedaçado. Dona Lourdes chorava. Seu Osório assoava o nariz. O padre Joaquim fez o sinal da cruz e disse: que este momento seja exemplo para todos nós. Perdão é possível. Reconciliação é possível. Nunca é tarde para recomeçar. Voltei para o meu banco de mãos dadas com Marcos. Ele sentou do meu lado. E pela primeira vez em meses, assistimos à missa juntos. Março de 2025. Meu aniversário de 77 anos caiu num sábado, e eu fiz questão de comemorar em casa. Nada de restaurante, nada de festa grande. Só as pessoas que importavam. Luciana veio de Londrina com Bruno e Fernanda, os netos que eu amo tanto que dói. Chegaram na sexta à noite. A casa ficou cheia de barulho, de risada, de vida. Fernanda quis ajudar a fazer o almoço. Bruno ficou arrumando umas coisas que estavam precisando de conserto. A torneira da cozinha, a dobradiça do armário. Marcos chegou no sábado de manhã. Trouxe um bolo de padaria. Ele nunca foi de cozinhar. E uma garrafa de suco de uva integral, porque vinho a senhora não pode. Eu ri. Fazia tempo que eu não ria assim com ele. O padre Joaquim veio também a pedido meu. Queria que ele abençoasse a mesa. Depois de tudo que aconteceu, parecia certo ter ele ali. Sentamos para almoçar. Eu na cabeceira, Luciana de um lado, Marcos do outro. Os netos na ponta, o padre na outra cabeceira. A mesa que o Antônio comprou em 1980, usada em 1000 refeições, estava completa de um jeito que não estava há anos. O padre fez a oração. Agradecemos pela comida, pela família, pela saúde, e eu acrescentei baixinho, e pela reconciliação. Amém. Marcos olhou para mim e sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Durante o almoço, Luciana contou as novidades de Londrina. Bruno falou do estágio que conseguiu. Fernanda mostrou fotos da viagem que queria fazer para o Nordeste. Marcos ficou mais quieto, mas participava, perguntava, comentava, ria quando tinha que rir. Era estranho e familiar ao mesmo tempo, como se a gente estivesse reaprendendo a ser família. Depois do café, quando todo mundo estava na sala conversando, Marcos me chamou no quintal. Mãe, eu queria te dar uma coisa. Ele tirou um envelope do bolso. Dentro tinha um papel dobrado. O que é isso? É uma promessa, por escrito. De que eu vou mudar, de que eu vou trabalhar, vou me reconstruir, vou ser o filho que a senhora merece. Não tô pedindo nada em troca. Só quero que a senhora saiba que eu levei a sério. Eu abri o papel. Era uma carta, escrita à mão, com a letra torta dele que eu conhecia desde a época do dever de casa. Li as primeiras linhas e as lágrimas vieram. Não precisa ler agora, ele disse. Lê depois, quando tiver sozinha. Guardei a carta no bolso e abracei ele. Eu te amo, filho. Sempre amei. Sempre vou amar. Eu sei, mãe. Agora eu sei. Ficamos ali no quintal, abraçados, enquanto lá dentro Luciana ria de alguma coisa que Bruno tinha dito e Fernanda mostrava mais fotos para o padre Joaquim. Família. Imperfeita, machucada, reconstruída. Mas família. E pela primeira vez em muito tempo eu olhei para o céu e agradeci. Não por ter sobrevivido ao infarto. Não por ter vencido o processo.
mas por ter meu filho de volta. Era tudo que eu sempre quis. Essa história acabou, mas eu sei que ela vai ficar com você. Se tocou seu coração, deixa um like. Isso ajuda outras pessoas a encontrar esse vídeo. E me conta nos comentários. Você já perdoou alguém que te machucou muito? Você acredita em reconciliação? Escreve aí, eu leio tudo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve, clica em Hyper e vem comigo.